Aproveitando que nós estamos ainda no mês de abril, que é um mês de conscientização do transtorno do espectro autista, nós estamos recebendo aqui hoje o professor Felipe Tomás Aquino. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. O senhor foi diagnosticado, né, com TEA há pouco mais de um mês, o senhor estava me falando, né? Isso. Como foi esse processo até chegar no diagnóstico? Então, eu sempre fui um bebê muito quieto, que não gostava que pusesse a mão, por exemplo, que é um traço bem típico do autismo. E naquela época não se falava sobre saúde mental, né? Eu sou dos anos 80, então se hoje se fala muito pouco, naquela época a gente tinha praticamente zero informação, divulgação, a gente também não tinha facilidade, as redes sociais. E aí a gente foi levando, né? Então, sempre com a questão, ele é quieto. Aí veio a infância, eu já tinha essa questão de ser tímido e cresci com isso. Aí veio o bullying, veio, que é normal um pouco, né? Nessa fase da infância, naquela época nem se utilizava essa palavra, bullying, né? é verdade. E aí, ele é esquisito. E aí ainda comecei a usar óculos na primeira série, tinha sobrepeso, então juntou um monte de coisas, né? Mas fomos levando. Aí veio a adolescência, também tinha essa questão da timidez, já veio interesse, né? Pelas namoradas, sexo oposto. E aí começou também a surgir algumas questões, né? Da dificuldade de se comunicar, da dificuldade de se relacionar, de chegar em alguém, conversar. O desejo existia, né? Até uma questão biológica. Mas a gente foi levando também. E minha mãe, ela sempre focou para a gente estudar, ter um emprego, e eu fui focando nisso. Inclusive, né, outro traço do autismo típico é o hiperfoco. Então, vamos dizer que eu tive um hiperfoco nos estudos grande parte da minha vida. Aí veio a universidade, também as mesmas questões. Eu via o pessoal indo para a SES, eu ia também. E aí eu fui me flexibilizando, né? Então, o que a gente chama de masking no autismo, né? Eu fui tocando a minha vida, tive a minha formação, fui escolhendo um caminho e, por curiosidade, acabei escolhendo uma profissão que eu tenho que me expor muito. Então, ser professor, né? E aí, então, a necessidade do diagnóstico veio principalmente por conta dos relacionamentos, né? Então, eu tive dificuldades nos relacionamentos afetivos, o que me levou a procurar também a terapia, a saúde mental. Isso eu já estava depois do mestrado já em química. E aí eu tive uma namorada, realmente, uma namorada com 28 anos somente. E aí eu acabei indo para terapia porque eu comecei a ter não dá mais, né? Como eu vou continuar assim, me relacionar, sendo que eu tenho essas limitações? Só que na época eu fazia terapia por conta dos relacionamentos. E aí somente depois que eu passei aqui, eu sou do interior de São Paulo, né? Eu vim para cá em 2016, eu vim casado, acabei tendo um término de relacionamento, e aí eu procurei a terapia de novo, por conta do término, do luto, etc. E a minha primeira psicóloga aqui, a Joyce, que é daqui mesmo, de Cuiabá, ela, depois do processo inicial desse desabafo, das questões de relacionamentos, ela começou a notar alguns sinais recorrentes durante a minha vida e falou: olha, eu não quero te assustar, mas a grande possibilidade de você ter autismo. E aí eu falei: nossa, né? Só que aí, em 2020, a gente parou o mundo, né, com a pandemia, e parou os atendimentos também, e eu fui deixando de lado. Não foi atrás para Não saber, fui né? atrás. Depois eu tive outros relacionamentos já aqui, e de novo voltando para a terapia. Falei: mas não é possível, o que que acontece, né? E aí eu tive que mudar de psicólogo por conta dessa burocracia de plano de saúde, etc.
comentei com a minha nova psicóloga, Cidal, um abraço para ela também, que tinha esses traços. E ela falou, olha, realmente faz sentido. E aí eu tive, na verdade, 2 relacionamentos durante o tempo que eu tive com ela. E ela, Felipe, você precisa cuidar dessas questões, né? E a gente foi levando, foi levando. Só que eu tinha essa necessidade de me relacionar, de vencer essas barreiras. E aí acabava que não era produtiva, né? As sessões. E aí tive um término recente de relacionamento. A gente chegou a conversar sobre isso. E aí eu falei, agora não dá mais para levar. Antes de eu entrar num outro relacionamento, eu tenho que resolver isso. E aí acabei procurando uma avaliação com uma colega, uma amiga da Joyce, foi minha primeira psicóloga aqui, a doutora Laura. Ela é neuropsicóloga. E a gente fez, é um processo, né? São diversos testes até a gente chegar no diagnóstico. Foi um processo longo, né, Foi. Felipe, até você chegar no diagnóstico. E como você recebeu essa notícia? Porque você já tinha sido alertado ali já um tempo atrás, mas como foi para você receber essa notícia depois de estar com a sua vida feita, né, estudado, seguindo a sua profissão? Como foi para você? Então, quando, na verdade, quem me deu um empurrãozinho para fazer esse teste foi uma amiga, que ela é psicanalista, está terminando a faculdade de psicologia, Elisângela, um beijo para ela também. E ela falou, amigo, vai fazer, né? Vai investigar. E no primeiro momento, assim, até antes do diagnóstico, foi bem chocante. Falei, nossa, mas eu vou descobrir, se eu descobrir que eu tenho isso, o que eu vou fazer e tal. Mas durante o teste, a Laura me deixou muito à vontade, assim, isso é importante ressaltar, porque hoje existe até um modismo, né, do autismo, então a gente tem que saber escolher bem o profissional, principalmente na vida adulta, que é a limitação, inclusive na literatura da psicologia, para o autismo na vida adulta. Então, felizmente, a Laura foi muito legal, a gente levou o processo de maneira leve. E aí, quando chegou o diagnóstico, eu já fui percebendo nos testes, né, principalmente da questão do histórico, dos relacionamentos, que tinha alguma coisa realmente. Porque as perguntas são bem assim, você era uma pessoa tímida? Eu era. E aí a gente fez, assim, meio sessões de terapia, mini sessões, né? E como que era isso? E aí eu falei, meu, certeza que vai rolar, né? E aí eu acabei recebendo uma forma mais leve. E, na verdade, ela também preparou para isso, eu fui lendo coisas sobre isso, e acabou que foi libertador, para ajudar a entender todo esse processo da minha vida, tudo que eu passei. E eu acho que, na verdade, para mim, pessoalmente, que cada caso é um caso, né, a gente não pode romantizar, mas para mim, assim, foi realmente um processo até de elevar a minha autoestima, porque eu falei, putz, tá tudo bem, e de respeitar os meus limites, né, daqui para frente. Olha que bacana isso. Então, assim, receber o diagnóstico depois de adulto deve ser um pouquinho mais impactante de alguma forma, né, professor? Porque quando você é criança, você tem ali, aí você é encaminhado para o tratamento especializado, você faz fono, você faz acompanhamento psicológico, né? Tem uma gama de profissionais ali para te ajudar, para te orientar, né? Depois de adulto, você se sentiu assim um pouco sozinho? Como que eu vou fazer agora? Como lidar com tudo isso? Sim, com certeza tem o outro lado também, né? Que daqui para frente, como vai ser, né? Para eu me relacionar, tal, porque existe muito preconceito, né? Então, felizmente, existem ações como a que a gente está aqui hoje, informando as pessoas para quebrar esses estereótipos. Então, nos anos 80, a gente tinha um estereótipo muito forte que era o Rain Man, né? Aquele filme que é um autismo de nível mais elevado, cheio de estereotipias e tal. E hoje, por outro lado, a gente tem outro estereótipo que é o gênio, né? Então, o Dr. Murphy do The Good Doctor, né? Ai, nossa, o autista, ele é autista, mas é um gênio.
E existe um espectro, né? Por isso que se chama transtorno do espectro autista. Então, mesmo no nível 1, que é considerado leve, inclusive felizmente caiu essa linguagem, né? Como bem disse a nossa representante, a Maísa Leão, que vem batalhando nessa causa, leve para quem? Né? Então, não é leve. E quando você se vê nessa situação, você começa a querer procurar informação, esse universo e tal. Inclusive, semana passada a gente teve a primeira, espero de muitas, jornada do autismo matogrossense, em que felizmente eu tive pessoas que puderam me informar e cada palavra nas sessões, nas palestras eram, nossa, eu sou assim, ai, agora tudo faz sentido. Tudo faz sentido, exatamente. Então aí a gente se dedica mais a estudar, mas sim, a gente se sente sozinho. Porque como eu vou chegar para uma pessoa, quando eu vou falar para essa pessoa que eu tenho? Agora está público, né? Eu não Sim. tenho o menor problema com isso. Até porque quem vai se relacionar com o autista, ele tem que ter uma compreensão, um carinho, que na verdade isso para qualquer relação, né? Mas com o autista tem uma questão, por exemplo, das crises, né? Que a gente chama de meltdown e shutdown. O meltdown é uma explosão, né? Ele é intenso no autista porque a gente vê o mundo de uma forma diferente e a gente sente as coisas de maneira diferente. E logo, quando a gente sente de maneira diferente, a gente se expressa de maneira diferente. Então as nossas emoções às vezes ficam exacerbadas, que seria o meltdown, né? Que eu acho interessante essa nomenclatura, porque até então, como cientista da área química, meltdown para mim é aquela explosão da usina nuclear, né? Então é mais ou menos isso. Então isso pode levar a uma agressividade, a por exemplo, uma discussão desnecessária dentro do relacionamento. Então isso teve também o flashback, né? Putz, se eu soubesse antes, será que eu teria evitado muitas coisas? E aí a gente começa a se culpar, né? Então a gente tem que ter o equilíbrio, a gente tem que pegar firme na terapia para que a gente possa se aceitar e também se permitir a exposição. Claro que eu não vou chegar e vou falar, embora eu já tenha feito isso com os meus alunos, né? Meu nome é Felipe e eu sou neurodivergente, né? Não, existe, claro, um estabelecimento de confiança, o que é normal, de novo, em qualquer relação. Eu acho que, na verdade, o grande segredo hoje para viver no mundo é cuidar muito da saúde mental. A saúde mental, ela ainda tem uma série de preconceitos, independente se você tem TEA, TDAH, se você tem ansiedade. Então, tem que haver um respeito. E tem que haver um respeito não só do próximo, mas também pelo próximo e principalmente um autorrespeito pela gente. Da gente estabelecer limites, da gente parar com essa ilusão das redes sociais, da sociedade, da produtividade e tudo mais, porque é isso que nos leva ao adoecimento. Então, na academia, por exemplo, a gente vê muitos docentes adoecendo, alguns acabam afastados, e eu achava aquilo na época, assim, falar, nossa, né, mas tem como evitar isso, mas não é. Cada caso é um caso. Então a gente tem que se respeitar e a gente tem que procurar a saúde mental. Professor, o senhor é professor, né? Chamamos de professor. Como foi para os seus alunos, né? Quando receberam a notícia, o que mudou na sala de aula? Então, o dia que eu recebi o laudo, né? Eu fiquei assim tão feliz de entender, e eu já tenho feito um trabalho mais pessoal com os meus alunos, porque eu percebi ao longo da docência, da minha carreira como docente, que eu estou formando seres humanos. Então eu preciso tratar dessas individualidades. E claro que, como inclusive as disciplinas que eu dou são nos primeiros semestres do curso, chega o calouro, perdido, vem de fora, tem muita gente que vem do norte, vem de outros lugares distantes, cai aqui na nossa capital, né, um mundo totalmente novo, e é um processo de adaptação.
Então hoje eu procuro fazer inserções com eles antes da aula, trazendo uma música, um vídeo para a gente refletir, conversar, respeitando. Então eu tive nesse último semestre, está terminando agora, né? Aluna que era geek, e é uma coisa que eu gosto também, e ela participou de um evento recente lá no Goiabeiras. Aí eu falei, vocês têm que se desenvolver, vocês têm que desenvolver tudo que vocês podem. E na própria vida universitária, tem alunos que são cheerleaders, né? Tanto meninos quanto meninas, tem pessoal das atletas, tem pessoal que é mais politizado. E assim, desde que eu comecei a fazer esse trabalho, eu senti uma diferença enorme, até no rendimento deles, né? Eles ficam mais interessados, eles querem ter esse espaço para falar, eu dou espaço. Eu lembro uma aluna de outro semestre que ela era muito fechada, assim. Ela sentava lá no fundo, ela estava com uma blusa, assim, de capuz, assim, ficava assim, abaixada. E aí eu comecei a falar essas coisas, e eu vi que um dia ela levantou a cabeça e começou a perguntar, e começou a interagir mais com colegas. Depois essa menina, ela desabrochou. Eu gosto de pensar que eu tive pelo menos uma sementinha ali nisso. E ela entrou no movimento estudantil, logo ela estava fazendo divulgação das eleições. Falei, nossa, essa menina mudou muito. E aí quando eu recebi o diagnóstico, eu cheguei lá e falei para eles, falei exatamente isso. Falei, meu nome é Felipe, tenho 46 anos e eu sou neurodivergente. Aí eles, o quê? Aí eu expliquei, né, que eu tinha o TEA e tal, contei toda a minha história, que eles têm que ser eles mesmos, que eles têm que se libertar dessas amarras que a sociedade nos impõe. E o meio acadêmico, ele continua sendo muito cruel, né? Sim. Tem toda a carga dos estudos, e aí tem todas as questões pessoais, o bullying, os grupinhos, o preconceito. Então, eu acho que isso para eles foi muito interessante, né? Para a gente finalizar, professor, tem um projeto muito bacana que a gente não pode deixar de falar, que o senhor é idealizador do projeto Ciência Sem Moagem, né? Isso. Que combate fake news e também trata sobre saúde mental, né? Fala um pouquinho sobre esse projeto, de onde surgiu essa ideia. Então, o projeto ele surgiu em 2020, né? Quando a gente estava em isolamento, a universidade também, né? Eu já tinha um podcast que era um projeto pessoal, e eu já tinha contato com a extensão universitária, que é a maneira mais bonita que a universidade tem para romper os muros, as barreiras, chegar na sociedade. E eu me apaixonei por isso. E aí juntou tudo e eu falei, eu vou fazer um projeto. Chega de atuar na parte burocrática, vou ser coordenador de projeto. E aí já tinha outros projetos, né? Tem um projeto muito grande no nosso campus, que é o Geoparque Chapados Guimarães, que faz também divulgação da ciência. E aí eu pensei, putz, isso é muito bom. Eu via as ações, colegas, né? Já tinha analisado relatórios e tal. E aí eu falei, é isso, eu vou fazer um projeto de divulgação científica. E meu irmão, ele trabalha, né, com internet, com influencers. E ele falou, cara, você tem que falar sobre ciência. Eu sei que você gosta do mundo geek, que era o meu projeto anterior, mas você é cientista, você é professor. E aí a gente começou inicialmente com o podcast, fazendo divulgação dos episódios no Instagram. E as minhas alunas na época, felizmente, elas eram muito animadas e começaram a incentivar a gente crescer, expandir, falar sobre outras coisas, além da pandemia. Eu falei, não, vamos, só vamos. E aí a gente foi crescendo, hoje a gente está no Instagram, no YouTube, no TikTok. A gente também tem feito, depois que passou a pandemia, ações presenciais, que são, assim, maravilhosas, que a gente fala da ciência, quebrando os estereótipos, porque todo mundo pensa que o cientista é aquela figura louca, né? Que fica em laboratório, isolado, e na verdade, quando eu estou no shopping passeando, estou na rua passeando, estou no show, a pessoa nem tem ideia que eu seja um cientista. Então eu trago isso para as crianças, porque eu sei que a gente precisa do futuro.
de futuros cientistas, e não só na química, nessas áreas que são mais estereotipadas, mas toda ciência é bem-vinda. Então, o jornalismo, por exemplo, é uma forma de ciência, e também trazendo para eles que eles não precisam, às vezes, fazer uma formação assim, eu tenho que ir para a faculdade. Não, tudo que você for fazer na vida, você vai ter que estudar, você vai ter que conhecer. Eu quero ser cabeleireiro, tudo bem, vai ter que estudar coloração, vai ter que estudar os cortes da moda. Então, na culinária, em casa, você está fazendo ciência também. Quando a sua mãe faz um bolo gostoso, ela foi experimentando, ela foi melhorando cada vez mais. E também buscar essa questão da melhoria, do estudo, do conhecimento. E aí, para fechar, a gente faz atividades lúdicas. A gente tem feito muito slime, que é um brinquedo bem popular, né? E as crianças podem, então, serem cientistas. Eles vão fazer ciência, então eles mesmos vão preparar, eu vou acompanhando eles, e o poder de transformação, assim, é indescritível. Você vê que as crianças ficam felizes, aí você pergunta, e agora, quem é cientista aqui? Todo mundo levanta a mão. E isso, assim, parece uma coisa pequena. Tem alguns colegas, inclusive, que tiveram bastante preconceito quando eu comecei com isso. Mas, de novo, citando os colégios Geoparque, o professor Caibi, que hoje é um dos coordenadores do projeto, Adoro Caibi. ele teve essa oportunidade. Então, um menino que tinha uma vida muito simples, vulnerabilidade social, teve uma oportunidade de uma bolsa aqui no Museu de História, e aí nunca mais ele foi embora da geologia e de Cuiabá. E hoje é um professor doutor, com inclusive título internacional pela Universidade da Alemanha. Querido, Ele é uma pessoa incrível. E ele, assim, ele é contagiante, né? Você ele é que mesmo, conhece, já entrevistei ele, gente. Caibi é sensacional. ele Querido. mostra que realmente a ciência tem poder de transformação. Então, e hoje eu estou podendo ver isso ao vivo, né, nessas ações. O que mudou no professor Felipe aos 46 anos, depois de ser diagnosticado com autismo? Eu acho que só melhora, né? É difícil lidar com as questões de como vai ser aqui para frente, me relacionar, me expor essa minha questão, mas ao mesmo tempo eu passei a me respeitar mais. Então, inclusive, né, a gente tem que ter essa inclusão em todos os setores da sociedade. Hoje, a universidade, por exemplo, ela não está preparada para receber profissionais autistas e nem os alunos. Então, a gente acabou de ter uma eleição de reitor. Quando a nova reitora assumir, eu vou lá bater na porta dela, porque, assim, é inevitável a gente não abraçar a causa. Porque a gente que vive isso, a gente sabe das dificuldades, dos desafios. Então precisa ter esse processo de inclusão para que a gente se sinta mais à vontade, né, nesse processo de se relacionar, de trabalhar, sem ter medo de se expor, sem ter medo de ser vulnerável. Mas desde já, desde o diagnóstico, eu tenho me respeitado mais o que todo mundo deveria fazer, né? Respeitar os seus limites. Estou tendo uma crise, estou mal, então vou ficar quieta em casa, ou eu vou sair para fazer uma atividade física, alguma coisa. Então, isso ajuda demais no autoconhecimento. Que bacana, professor. Amei conhecê-lo. Viu? Obrigado. Seja sempre muito bem-vindo. A gente deseja todo o sucesso na sua carreira e que as coisas agora fluam muito melhor, já que você tem o diagnóstico, que a sua vida, na verdade, ela progrida muito. Obrigado. Obrigada, viu? E se você gostou da nossa entrevista, deixe o seu comentário para a gente e também compartilhe nas suas redes sociais. Lembrando que o projeto do professor está aqui com @ para você conferir também Ciência Sem Moagem. Acompanha lá!